paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia, que Deus abençoe a todos. Nessa manhã de quarta-feira, quero trazer aqui uma palavra da parte de Deus para o meu, para o teu e para o nosso coração. Essa palavra está aqui embasada no livro do evangelista Lucas, no capítulo de número 10 e do versículo de número 25, que diz assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, responder-te bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, e retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e curou e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Versículo 36. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Dentro desta palavra, o Senhor vem chamar minha atenção como cuidar do próximo, ou quem é o próximo. Dentro desta palavra nós vamos entender que a Bíblia diz que Jesus, após ele vir de uma grande missão, após ele chamar os 70 discípulos e enviar de 2 em 2 para fazer a obra, para levar o ID do Senhor. E a Bíblia diz que no meio do caminho encontra-se um dos maiorais, né? Um homem, um doutor da lei, um homem muito conhecido na ciência, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele faz algumas perguntas para Jesus, né? Ele pergunta para o Senhor o que ele deveria fazer para adquirir a vida eterna, sendo ele o homem da lei, sendo ele um conhecedor da lei. Aleluia, né? E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para ele, e Jesus vai dizer para ele que está escrito: tu não lê, tu não compreende a lei, né? Tu não estuda a lei, tu é um doutor. Ou seja, Jesus quer dizer para ele: tu és um doutor da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus vai lançar uma palavra para ele, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e teu próximo como a ti mesmo. Aquele homem todo inusitado ali, aquele homem querendo se justificar, querendo, vamos dizer, aparecer. A Bíblia diz que vai perguntar: mas Senhor, quem é o meu próximo? E Jesus então lança ali uma parábola a ele. Jesus lança ali a palavra que viesse mexer com o coração, com o íntimo dele. E a Bíblia diz que Jesus vai olhar para ele e vai dizer: havia um certo homem, e este homem, no meio do caminho, ele foi, vamos dizer, assaltado. Os salteadores vieram até ele, saquearam tudo que ele tinha, levando, espancaram ele, até ele cair no chão sem ter força, quase à morte. E a Bíblia diz que naquele momento que aconteceu, a Bíblia diz que aquele homem ferido, todo machucado naquele lugar, a Bíblia vai dizer que, passando por aquele lugar, um sacerdote
E a Bíblia diz que o sacerdote se aproximou dele, olhou para ele, e a Bíblia diz que ali ele passou e não cuidou daquele homem. A Bíblia diz que no mesmo caminho vai passar também um levita. E a Bíblia diz que o levita se aproxima, olha a situação daquele homem, não sentiu compaixão, não teve misericórdia, e da mesma forma ele também foi embora. Mas a história vai dizer que havia um homem, um samaritano. A Bíblia não diz que religião ele era, não fala de onde ele tinha surgido naquele momento, mas diz que ele passando também pelo mesmo lugar que os dois já tinham passado. E a Bíblia diz que ele se aproxima daquele homem, ele sente compaixão pelaquele homem. A Bíblia diz que ele vai, ele passa azeite, ele passa o vinho sobre o corpo daquele homem, e passa azeite nas feridas daquele homem. E a Bíblia diz que ele carrega aquele homem e leva aquele homem até, vamos dizer assim, até um hospital, algo parecido, um lugar onde ele pudesse se hospedar. A Bíblia diz que ele passou azeite naquele homem. A Bíblia diz que ele passou os vinhos nas suas feridas, deu força. E é interessante, a Bíblia é bem clara, se nós formos parar para olhar, para observar, a Bíblia ela é bem clara, né? A Bíblia vai dizer que ele olhou para o dono do lugar onde estava hospedado aquele moço machucado. Ele vai dizer para ele assim, ó, a Bíblia diz que ele tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Olha só, além dele cuidar das feridas dele, além dele cuidar, pagou o hotel, um lugar para ele se hospedar, ou um hospital, algo parecido, pagou toda a medicação, todos os cuidados, toda a recepção que aquele homem merecia. Ainda disse mais: e se ele gastar mais ainda do que eu estou deixando, quando eu voltar eu pagarei. Ou seja, Jesus olhou para aquele homem, para aquele maioral, para aquele doutor da lei, e perguntou: qual desses 3 você acha que é o próximo? Ele disse: o samaritano. Jesus olhou para ele e disse: pois vai e faz da mesma maneira. Dentro desta palavra, nesta manhã, Jesus está falando com a gente. Será que a gente está agindo de misericórdia com o nosso próximo? Será que a gente está olhando com outros olhos para o nosso próximo? Ou será que nós estamos sendo egoístas? Será que o egoísmo está dentro da gente? Será que o egoísmo está falando mais alto dentro do nosso coração? É interessante que aquele homem, ele vai passar o vinho e o azeite. Quando a Bíblia fala do vinho e do azeite, é interessante, era Jesus falando para a multidão que estava ali. O que ele quer dizer? Ele veio ter ao nosso encontro, tratou das nossas feridas com o seu sangue. O sangue simboliza o quê? Simboliza o vinho. Ele lavou, né? Lavou dos nossos pecados com aquele vinho. O vinho significa o sangue. Com o sangue que ele derramou na cruz por nós, ali o sangue dele lavou os nossos pecados. Então, quando o homem passou o vinho sobre aquele homem, ele estava perdoando tudo que aquele homem fez, né? E é interessante que e mediante o vinho, a Bíblia vai dizer que ele pega o que? O azeite, ele vai dizer assim, ó, ele lavou, e com o vinho lavou-nos dos nossos pecados com o seu Santo Espírito, ou seja, o símbolo do azeite. O que significa o azeite? O azeite significa o Espírito Santo, né? Sarou e encheu e nos ungiu na força do seu poder. E lavou-nos para o quê? E nos levou para um lugar onde podemos estar, né, seguro, um lugar onde nós poderíamos ouvir a sua palavra. Ou seja, quando aquele homem pegou ele passou vinho nas suas feridas. O que quer dizer vinho? Quer dizer o sangue de Jesus que seria derramado, ou seja, para nos purificar e nos sarar de todos os nossos pecados. Ele lança o azeite sobre aquele homem. O azeite simboliza o Espírito Santo, que era para purificar, o Espírito Santo, que era para fortalecer, para colocar aquele homem que estava ferido de pé. Quem sabe tem pessoas nesse momento que estão ouvindo agora essa reflexão. Quem sabe você está como aquele homem machucado. Quem sabe você está como aquele homem ferido. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus ele vai colocar nesta manhã vinho sobre a tua ferida. Ele vai derramar o azeite sobre a tua vida. Aleluia. Por quê? Porque é necessário para que você venha se levantar.
para que você venha se erguer e ele vai te colocar no lugar seguro. Que lugar seguro é esse? Como aquele homem foi para um lugar seguro naquela hospedagem, Jesus também quer te colocar no lugar seguro. Que lugar seguro é esse? Os braços dele. Esse lugar seguro é a morada, é o céu, é a casa dele. Aleluia. Chega de sofrer, chega de passar todo esse tormento. Quem sabe você está passando todos esses problemas que você está enfrentando. Jesus, ele veio hoje e quer passar vinho sobre a tua ferida. Ele quer derramar o azeite, o Espírito Santo dele sobre a tua vida. Ele quer te purificar, ele quer mudar a tua história. Mas para ele mudar a tua história é necessário que você venha abrir o teu coração e deixar que ele venha trabalhar para que ele possa te dar vitória. Aleluia. É interessante dentro dessa palavra que os dois ali eram um sacerdote. O sacerdote, ele era o homem que era para estar ali cuidando das pessoas. Eram homens separados para preparar o sacrifício, os holocaustos, né? Ali nos altares para que viesse apresentar o sacrifício a Deus, mas ele não teve compaixão daquele homem. O levita era o homem separado para louvar a Deus, para adorar a Deus com suas músicas, com seus cânticos, né? Um dos louvores ali que eu creio que vai prevalecer é o dom, um dos dons que vai prevalecer é o dom do louvor, porque está adorando a Deus. Mas o que adiantava aquele homem ser um adorador de Deus, mas ele não amava o próximo? Muitas das vezes a gente prega, a gente louva, a gente faz a obra de Deus, mas a gente não tem amor pelo próximo. Não adianta. É como diz a Bíblia: do que adianta eu pegar toda a minha riqueza e dar para os pobres, né? Do que adianta eu falar a língua dos anjos, mas se eu não tiver o amor, nada disso me adiantaria. Ou seja, muitas das vezes a gente tem tudo e pensa que somos felizes, pensa que vão morar no céu, mas a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E assim nós vamos viver a Deus. Assim nós vamos ter a vida eterna, diz a Bíblia. Assim que nós vamos ter a vida eterna quando nós amamos o nosso Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Se você te ama, então ama o teu próximo. Mas diz que ama o próximo. Mas se não tiver o amor a Deus, né? A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, está mentindo, já pecou contra Deus. Não adianta, né? Então, a Bíblia, ela é bem clara quando ela fala aqui com a gente dentro dessa palavra, nesta manhã que Deus ele veio trazer para nós. Aquele homem foi saqueado, foi batido, machucado, né? Todos ali passaram e rejeitaram ele, mas aquele samaritano foi e cuidou dele. Passou o vinho nas suas feridas, passou o azeite, cuidou, levou ele para um lugar seguro, né? Para que ali ele viesse ouvir coisas boas. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías, capítulo 53, verso 4. A Bíblia diz assim: verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E no versículo 5 vai dizer: mas ele foi ferido, e pelas nossas transgressões foi moído, pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Interessante que no verso 4 ele vai dizer, olha só, eu vou ler novamente: e verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Olha só, Jesus, quando ele lança essa parábola para aquele homem que tinha poder e autoridade, um dos maiorais, ele estava dizendo para ele que era o sangue dele, que o Espírito Santo que ia fazer o milagre. Então deixa Deus ele trabalhar na tua vida. Deixa Deus operar o milagre em você, porque ele foi morto por mim e por você, ele deu a vida por mim. Jesus é o bom samaritano, que quando o mundo nos rejeitou, Jesus ele veio e nos abraçou, mesmo cheio de pecado, mesmo sendo um miserável pecador, mas Jesus ele veio e nos amou. Jesus deu a vida por nós, passou sobre mim e você o vinho e o azeite para nos dar vitória. Que Deus ele possa te abençoar, que Deus ele possa te dar vitória nessa manhã. Que Deus abençoe você, a tua casa e toda a sua família, em nome de Jesus.